Dessa vez o Thor foi longe demais, mas o Hulk tá tentando resolver. Em Caminhos do Crime nós vemos o Chris Hemsworth interpretando o Mike, um ladrãozinho, por assim dizer, que já tá há muito tempo atuando e ele inclusive é muito bom nisso. Você parece um cara cheio de segredos. Enquanto isso, temos Mark Ruffalo interpretando um detetive já em fim de carreira, com problemas de família. Só falta ele ser alcoólatra, o resto tudo ele tem. E ele acaba descobrindo ou percebendo com esse olhar mais detetivesco dele que existe algum padrão nos crimes que estão sendo realizados na Rota 101. Estamos procurando o ladrão de joias. Rota 101 que é uma grande via ali que cruza a cidade e que tem algumas joalherias no caminho, alguns lugares aparentemente de grande valor. Esses lugares são abordados pelo Mike e ele tem um modus operandi muito rígido com relação à forma que ele atua. Começa passando o celular. Inclusive, o nome do filme faz alusão a essa série de regras, que são regras reais escritas para criminosos executarem seus primeiros crimes sem terem problemas. Ele segue regras como nunca usar armas de fogo, nunca usar de violência, não ter parceiros que atuem junto com ele, entre outras coisas. Acontece que esse personagem nos é pintado desde o começo do filme como um ser perfeito, quase uma coisa mecânica. Ele é como se fosse uma máquina, ao ponto de vista daqueles que estão descrevendo o passado dele. A partir do momento que nós começamos o filme e vemos de fato ele atuando, aí a coisa se perde. Porque o filme começa no exato momento em que ele mesmo se perdeu. Ele encontrou ali um limite para o que ele conseguia fazer, talvez, e a partir dali tudo vai por água abaixo. Eu fico um pouco chateado com isso, porque eu preferia que ele fosse esse ser perfeito e mesmo na perfeição dele ainda assim ele fosse pego. Mas não, o que o filme prova é que se ele continuasse agindo da forma que ele estava agindo, ele sairia impune. No fim ele saiu de qualquer jeito, mas ele sairia impune e ninguém nem mesmo ousaria pensar em quem é ele. Mas acontece que o filme subverte tudo que o personagem tem antes dele começar. Nós vemos ele falhando no primeiro crime, nós vemos que ele, no lado pessoal dele, tem muita dificuldade social, coisa que ele não apresenta quando tá atuando como bandido, e é isso que o Mike é, um personagem dentro de um personagem. O Mike estipulou, quando ainda criança, aparentemente, um valor que ele pretendia alcançar e ele vai roubar grana até chegar nesse valor. Dinheiro e objetos valiosos. Mas como ele tá nesse estado problemático, aparentemente ele decide, não, vamos partir agora e vamos pegar um roubo grande pra conseguir logo chegar na nossa meta e a partir daqui a gente para. Chega um momento na vida em que você se toca que não tem tanto tempo quanto imaginava. Acontece que para isso ele usa meios muito estranhos, que envolvem, por exemplo, chegar na Halle Berry, que ela trabalha numa corretora de seguros, e dizer algo como, seguinte, ó, eu sou um ladrão, e aí a gente vai roubar as coisas que estão seguradas pela tua empresa, e eu te dou uma parte, fechou? E o que sacou em relação a mim? Vamos lá. E aí a Halle Berry meio que não, tá louco? Não quero. E foge dele, mas depois acontecem algumas coisas que levam ela a voltar pra ele, o que é meio óbvio, né? E ela entrega pra ele de mão beijada ali uma estrutura de roubo que envolve as lembrancinhas de um casamento de um bilionário, que nada mais eram do que alguns diamantes. É um portador levando joias e relógios. Tô falando de 11 milhões de dólares em um quarto. Acontece que ela se arrepende e recorre ao Mark Ruffalo e começa a ajudar ela, mas nem tanto, para chegar até o Chris Hemsworth. E depois de tudo isso, o próprio Mark percebe que, e aí eu não lembro o nome do detetive, vai aparecer aqui na tela, ele percebe que de certa forma existe uma justiça culpada dentro daquilo que o Mike tá fazendo e ele acaba aceitando e até mesmo colaborando com os crimes ali cometidos. A estrutura toda do filme, toda a narrativa, ela é baseada em um conto desse cara aqui, e eu não vou lembrar o nome de cabeça, e ela aparentemente tem essa coisa mais seca, mais direta, mais sem muita justificativa para o que tá acontecendo, mas eu acho que para um filme precisava de algo a mais. Eu sinto que faltava alguma coisa ali. Eu não sei dizer o que exatamente,
mas eu acho que a estrutura que foi moldada não funciona. Tem personagens sobrando aqui, tem narrativas sobrando. E aí com personagens eu falo tanto do antagonista, de certa forma, que é aquele rapazinho interpretado por esse ator. E ele tá sobrando por quê? Porque ele não faz sentido dentro do que o Mike tá fazendo. O Mike aparentemente é um lobo solitário que consegue realizar os crimes do começo ao fim sozinho, ele não precisa de ninguém, porque ele tem toda uma estrutura pronta pra isso. Ele faz a investigação, ele faz o preparo, ele escolhe os alvos e tudo mais. E de certa forma, ainda assim, mesmo fazendo tudo sozinho, ele presta contas pra um chefe mafioso do mal lá, que também tá sobrando no filme. Esse chefe mafioso do mal vê que ele tá meio que querendo cair fora e decide, não, vamos se livrar dele antes que ele caia fora e vamos dar um jeito. Então, primeiro ele acaba fazendo com que esse antagonista vá até uma joalheria ali e cometa um crime para talvez até limpar um pouco a barra do Mike, mas ele acaba fazendo uma bagunça desnecessária ali, fazendo com que o Mike fique fulo da vida e queira brigar com esse tal chefe, que eu não sei porque que é chefe dele, pelo menos dá a entender que é. E depois disso, inclusive, percebendo o que tá acontecendo, esse chefe manda esse antagonista pra atacar o Mike de forma também desnecessária. Tudo é muito desnecessário aqui com relação a esses dois personagens que estão sobrando. Outra coisa que tá sobrando muito e podia ser mostrado ao invés de dito é toda a vida particular do detetive, que sinceramente ninguém se importa se ele se separou, se ele tá quebrado ou não. Isso podia ter sido mostrado na tela sem necessariamente ter sido contado. No fim, o filme é um excesso, ele é um filme curto, ele tem pouca coisa pra contar e por conta de ter tão pouca coisa, os roteiristas acharam por bem incluir muito mais coisas dentro dos personagens ali, muito mais narrativas, que eu acho que acabou sendo um tanto falha. Poderia ter tirado o lado social ali do detetive, ter tirado esse antagonista e investir mais no romancezinho ali, nessa parte não social do personagem. Eu até entendo que na vida pessoal ele seja um e na vida profissional o outro, ele consiga falar com a corretora com muito mais facilidade do que com alguém que ele tenha de fato um interesse amoroso. Eu entendo isso, só que não foi tão bem trabalhado. Por fim, o filme, no meu ponto de vista, é uma crítica à cultura do capitalismo, né? Tanto a cultura do capitalismo quanto a cultura corporativa como um todo. Esse monstro que se alimenta de pessoas para gerar dinheiro, que é o corporativismo de alto nível e tal. Pelo menos é isso que dá a entender, não é necessariamente minha opinião, mas é isso que o filme dá a entender em todos os passos, fazendo com que até mesmo o próprio sistema corporativo seja o estopim para os personagens agirem contra seu caráter, os seus princípios em geral. Não é um filme ruim, eu acho que não me agradou tanto quanto eu esperava, dado o elenco que ele apresenta, mas vale a pena dar uma chance para conhecer um pouquinho e fiquei curioso com relação ao escritor desses contos, talvez eu até leia e traga mais algumas informações no futuro. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo filme ou no próximo gibi. Ninguém sabe. E fui!